seguir esse cara, hein? É muita coisa legal. Agora, André, falando dos desafios, né, que nós temos, da responsabilidade, do compromisso que a gente tem, quais são os maiores desafios para a segurança no transporte de passageiro, na sua opinião? Sim, os maiores desafios para o transporte de passageiros, eu vou te falar um primeiro desafio. No caso rodoviário, né, de estrada. O rodoviário de passageiros. Um dos maiores desafios que a gente for ver é a questão da sazonalidade de demanda. A gente tem discutido isso daí junto com os gestores. Eu acredito que um outro desafio que tem crescido bastante são as nossas rodovias, que a gente precisa. Fala, turma, sejam bem-vindos ao PenedoCast. PenedoCast pensado em contribuir com conteúdos, experiências e histórias relevantes para o setor de turismo rodoviário do nosso estado do Espírito Santo e no Brasil. O PenedoCast tem um oferecimento da Penedo Turismo, uma empresa do setor rodoviário, setor de turismo, comprometida com a segurança, comprometida com alta performance, com alta qualidade para você, nossos clientes. Em respeito a você que acredita no nosso trabalho, a Penedo Turismo, ela é uma empresa que realmente focada para entregar o melhor, com bastante responsabilidade, com bastante eficiência, com bastante treinamento e com bastante vontade e amor à causa. E hoje aqui nós trazemos um convidado muito especial, meu amigo, já é a segunda vez que está aqui na bancada com a gente. E hoje ele veio falar um pouquinho de mobilidade urbana, sobre trânsito. Ele é um especialista na área, está sempre dando entrevista aí. Meu amigo André Cerqueira. Seja bem-vindo, André. Tamo junto. Mais uma vez aqui. Sempre à disposição. E para quem não me conhece, eu também não me apresentei, né? Sou o Dalto Bozetti Júnior, host aqui desse episódio. Eu sou o fundador e CEO da Águia Assistência e Penedo Turismo. André, e aí? Vamos para cima? Vamos para cima, tem muito assunto. Que eu bacana. Sempre digo que... Segura os horários aí, que quando a gente se encontra aqui Esse assunto de mobilidade, ele é bem bacana, porque poucos sabem, mas todos tiram férias no trânsito, todos os anos. E ninguém gosta quem gosta de tirar uma férias no trânsito? Alguém gostaria de chegar e falar assim, pô, esse ano eu vou tirar uma férias no trânsito. Mas no decorrer do podcast nós vamos provar que todos tiram férias no trânsito e o que a gente pode fazer para reverter isso e falar de soluções de mobilidade. Legal, vou falar um pouquinho aqui, para quem não conhece, o André Cerqueira é sócio, diretor comercial da Motora AI, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança. André também é mestre em administração, especialista em economia, transformação digital, inovação, que é a praia desse cara, liderança e gestão, com a trajetória de mais de 25 anos em gestão operacional de grandes corporações e de transporte e logística. Possui um amplo conhecimento sobre o setor e vem trazendo soluções inovadoras para a mobilidade e segurança viária. Hoje ele compartilha conosco sua experiência e visão sobre o futuro do transporte. Mais uma vez, André Cerqueira, seja muito bem-vindo ao PenedoCast. Como eu falei, PenedoCast, um patrocínio, oferecimento de Penedo Turismo. André, Show. Como surgiu sua paixão pelo setor de transporte e mobilidade, meu amigo? Cara, o setor, eu sempre entendi, né, desde quando estava fazendo engenharia mecânica, que a mobilidade é algo fundamental para todo ser humano, né? Todo ser humano ele precisa se locomover ao longo da vida. E é interessante que se não existissem meios de transporte, o ser humano ele ia ter uma amizade, um nicho de raio de 10 quilômetros. Essa seria a base, esse seria o mundo. Veja que depois que o transporte ele evoluiu, hoje a gente conhece pessoas de diferentes lugares, a gente se conecta. Então o transporte ele é uma ligação muito forte entre pessoas e a logística ela move o Brasil. Então tive a experiência, tive o prazer de começar no Grupo Águia Branca, né, como estagiário, ter uma carreira muito grande lá e me envolver com diversos itens ligados à segurança. Isso naturalmente a gente começou a discutir, me envolver com o movimento aqui, o Movitran, o movimento capixaba
para salvar vidas no trânsito. A gente se envolve. Você faz parte desse movimento lá, né? Faço parte, fui fundador do movimento. Ah, você foi fundador? Fui o fundador do Pô, movimento. Que bacana, André. Na época que eu tive uma passagem pela Federação de Transportes, até então o Gerson Piccoli, que era o presidente, junto com o Renan Kipp, nos passou a missão de a gente buscar integrar os diversos atores de transporte. Então, junto com o superintendente na época, né, o doutor Edinaldo, um abraço para ele, que hoje é procurador aqui da Serra, verdadeiramente nós batemos porta em porta, juntamos, né, todos os atores, batalhão de trânsito, polícia civil, secretaria de segurança pública, então diversas entidades públicas e privadas, para que a gente tivesse um trânsito aqui no Espírito Santo cada vez mais seguro e humano. Assim a gente vem tocando, tem muitos desafios, e também a gente acabou se envolvendo em outros estados, né, junto a outras federações, levando informação e procurando entender o que a gente pode melhorar do trânsito no nosso país. E contribuir também, né? E contribuir porque, infelizmente, o Brasil, ele é o 4º país que mais mata no trânsito no mundo. Nossa, é muita coisa. A gente só perde aí para China, Índia e Rússia, vamos dizer assim. Então e a gente vê poucas evoluções ainda dentro daquele conceito de visão zero, que é nenhuma vida merece ser perdida no trânsito. Então a gente tem muito dever de casa para fazer. Imagine que o Brasil gasta 50 bilhões por ano, em torno de 3% do PIB com acidente de trânsito. É uma conta muito alta. E a gente está fabricando todo ano cidades de lesionados permanentemente. No Brasil, em torno de 200 mil pessoas por ano ficam de cadeira de rodas ou amputados, e são 38 mil mortes todos os anos no trânsito. Então, às vezes, quando a gente está falando de fila em hospitais, tá, Dalton? Assim, as pessoas, mas que fila no hospital? Às vezes um tratamento de um idoso, alguma coisa, tem que esperar 30, 60 dias, e às vezes até ele morre depois por conta do tempo. Muitas das vezes pode ter sido o quê? Um motociclista que sofreu um acidente, está ali no hospital, né, ou um acidente de trânsito. Alguns hospitais chegam a ter 70% dos leitos ocupados com acidente de trânsito. A maioria desses acidentes é motociclista, André? Hoje, no Brasil, 50% a 51% são motociclistas. É muita coisa. É muita coisa. E mutila, né? Mutila. Motociclista. É o que a gente fala, né? O motociclista, ele não tem cinto de segurança, ele não tem para-choque, não tem nada. Verdade. É o corpo dele que é a única defesa, os ossos dele que são a única defesa. É um tipo de transporte extremamente perigoso. E acabou que a moto ela entrou no nosso país, né? A moto é muito bacana, sensação de liberdade, nada contra, mas é muito vulnerável, né? E se a gente for avaliar do ponto de vista de risco, a gente cai até num certo ponto em incoerência. Há algumas semanas atrás, por exemplo, eu falei uma matéria sobre o uso de cinto de segurança, que no nosso estado é a terceira maior causa de multas, né? Se eu não me engano, eram 2.300 multas. Então, se a gente tiver de carro, não estiver usando cinto, a gente é multado. Mas ninguém de moto usa cinto. É verdade. Então, do ponto de vista de segurança, não era nem para ter. Tinha que ter de uma outra forma, né? Então, é isso que a gente precisa discutir no nosso transporte, né? Nós estamos lidando aqui, né? Graças a Deus, eu te parabenizo, tá, Dalton? Porque é muito importante nós termos empresas sérias como a Penedo, e eu sou testemunha disso, que a Penedo tem um trabalho totalmente diferenciado com motoristas. Você é incansável na geração de segurança, levar mais segurança para o cliente.
se tiver bom, ainda não está bom, tem que melhorar. Então, essa mentalidade incansável de segurança, isso é muito bom. A gente gostaria que tivessem mais empresas dessa forma, porque acabam influenciando e impactando o nosso transporte no Brasil. Não tem nada mais importante do que a vida humana. A gente respeita e protege vidas, né? Exato. A gente tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande. Primeiro com o nosso gestor, né? Perfeito. Que está à frente. Logicamente, ele que está na condução, a vida dele tem que ser preservada e a vida daquelas 40 pessoas. Então, a gente tem um compromisso e uma responsabilidade muito grande com vidas. Por isso que, incansavelmente, a gente está sempre ali contribuindo para a melhoria do sistema. Depois a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Mas a gente quer, sim, realmente fazer com que o sistema ele seja incansável e contribuir com a eficiência e a alta performance do nosso gestor. Isso é muito bacana, eu vejo as práticas aí e quem está nos ouvindo, que sigam esse exemplo de reconhecer as melhores práticas, reconhecer os motoristas. Então, além de dar o salário do motorista, todos os benefícios, eu vejo que você dá um benefício bastante considerável para os melhores motoristas. A gente começou com um programa de segurança rodoviária muito bom, muito interessante, né? E acabou que a gente fechou o game, né? A gente acabou que, cara, isso aqui não dá mais, né? Esse jogo aqui não dá para disputar porque a gente praticamente zerou, né? É que você pegar um videogame lá, esse aqui já não tem mais graça porque eu já zerei o game. Né? E a gente tinha 2 sistemas, que era o telemetria e a vídeo, né? O vídeo monitoramento. Então, você controlar 2 sistemas, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou e unificou por intermédio da Motora, que está nos dando uma atenção fenomenal nesse projeto, porque a gente pegou um projeto, eles já tinham isso lá numa outra empresa de cargas e a gente trouxe para o transporte rodoviário, vidas, né? E aí muda, claro que muda, considerável. Você tem que ajustar, você tem que fazer, você tem que moldar o seu negócio. Entendeu? Então carece de ajuste realmente, né? E a gente incansavelmente, eles mais incansavelmente ainda, ajustando para trazer para dentro do nosso negócio. Falei, cara, o programa de segurança rodoviária já foi. A galera, nossa nota de operação era 9,6, 9,7. Nota de operação. A nossa nota ali não era menor, não tinha um gestor com nota menor de 9,5. Só estava todo mundo bonificado. Isso aí. Todo mundo bonificado. Então, falei, peraí, agora chamei o time, cara, vamos passar para um próximo nível, porque isso aí tá sem graça. E a galera, não, vamos embora, vamos para cima. E a galera topou. E isso em respeito à vida humana. Perfeito. E aí eles toparam, nós unificamos o sistema, que além de fazer a leitura telemétrica da condução, ainda faz a leitura facial de distração, de sonolência, de distância, de avanço de sinal vermelho, de ultrapassagem. Que a gente vou até falar com você agora sobre esse caso de ultrapassagem em faixa contínua. Então, o sistema faz toda essa leitura e uniu e está medindo toda essa performance. Isso aí. Toda essa performance, fazendo toda essa leitura, enquanto o nosso gestor está na condução. Para que isso? Preservar a vida, em respeito, para que o passageiro tenha uma viagem mais confortável, mais segura, para que o nosso gestor saia de casa com absoluta certeza de que ele vai voltar. Perfeito. Né? Para que ele se desafie o tempo inteiro, que ele pode entregar um resultado melhor, porque a gente estimula ele a entregar, ele consegue entregar esse resultado. Então acaba que o cara sai com ego, o dever de missão cumprida que ele fez, que ele conseguiu. A gente fala, o cara vai que você consegue e consegue. Então, graças a Deus, a gente está muito bem nesse quesito aí. Isso é muito bacana, porque isso acaba sendo aí, né, Dalton, e você tem usado muito bem, como uma ferramenta de reeducação contínua do motorista, né? Então, isso é muito bacana. Foi igual você falou. É como se você tivesse feito uma graduação com o motorista, agora é a pós-graduação. Cara, quando eu vejo é muito legal. Quando eu tô assim, vejo um ônibus de rodoviário, e aí quando eu olho para um painel e não vejo nada, aquilo me incomoda, cara. Olha o nível que... Quando eu vejo ele, mas esse cara não tem nada, não tem uma câmera, não tem... Rapaz, parece que tá faltando. Parece que tá faltando ali, cara. Então, assim, olha o nível que a gente já chegou com relação a isso, entendeu? Então, é muito bacana. Você se envolve de uma tal forma
que você explora e você estimula realmente o transporte ser mais seguro e mais eficiente, né? E aí é bem bacana, né? Porque a Penedo, né, via CEO Dalto, está sempre sendo pioneiro, né? E é posicionamento, né? Tem empresa que pensa assim, não, eu não vou ser pioneiro não, deixa isso rodar, Deixa maturar mais no mercado aí, né? rodar e depois E a gente eu aceita o chego. desafio e parte para cima, né, André? E o perfil de uma organização inovadora é sair na frente. É sair na frente. Você pode pagar um preço e tal, mas você sai na frente. Não tem como ser o segundo lugar, né, quando você sai na frente. Você é sempre o primeiro lugar. Quem foi que saiu? E na história nossa aí, junto, né, desses anos, a gente vê a Penedo ser DNA. Foi, né, realmente lá quando a gente estava lá na Guia Branca, com a RSP, saindo na frente e vamos lá. Cara, e eu vamos fiquei testar. apaixonado com ela. Quando eu vi aquela ferramenta, eu falei, cara, é isso que eu preciso. E foi Porra, é isso que eu muito preciso. bacana, né? Então, Sou fã declarado. Muito bacana, né? O RSP lá, que foi desenvolvido, né, pela Motora, pela equipe da Motora, quando a gente estava na WeSafety do Grupo Águia Branca. Então, projeto super especial, com dados de telemetria. Só que realmente a gente precisava explorar um universo maior de fatores de risco, né? Quando a gente está tratando de comportamento humano, existem diversos fatores de risco ligados ao comportamento humano. E nós ainda nem estamos explorando todos, existem até outros, né? Mas a gente precisava ampliar, que a gente não estava vendo com dados de telemetria. Então a gente precisava ampliar para você aumentar o quê? Aumentar o nível de acurácia dos fatores de risco comportamentais, né? Porque no final do dia, que tem muito a ver com segurança, 90% de todos os acidentes de trânsito, eles são ligados à falha humana. Acabou. E praticamente 100% estão ligados a comportamento humano. Eu sempre digo que assim, o ser humano, isso não sou nem eu, né? Isso são palavras da doutora Patrícia, que é presidente da Associação Brasileira de Psicologia. Um abraço, doutora Patrícia. Abração, né? Vamos trazer ela de volta Vamos, aqui. Sim. 40% de tudo que a gente faz são hábitos, que é um comportamento automático. E esses hábitos que a gente tem, só tem dois tipos de hábito: o hábito saudável e o indevido. Todos nós temos alguns hábitos indevidos, que pode ser uma procrastinação, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Vamos ligar aquela pessoa que quer fazer uma dieta, alguma coisa, mas está sempre comendo um doce, então não consegue tirar isso. É uma pessoa que tem uma compulsão por álcool, alguma coisa, é um sedentarismo. No trânsito, vou dar um exemplo, é o hábito celular, não consegue ficar sem o celular, está ali, está lá. É a pessoa que tem um hábito de estar sempre apressado. Isso é perigosíssimo no trânsito. A pressa tem matado muita gente. Inclusive, falando em pressa, abrindo um parênteses aí, que vai fazer todo sentido na nossa conversa aqui, até para informar vocês, a ultrapassagem faixa contínua. A ultrapassagem faixa contínua, até pouco tempo atrás não, né? Ela gerava um fator alto de notificação, né? Um valor alto de notificação se fosse pego fazendo ultrapassagem em faixa contínua. Hoje mudou alguma coisa, André. Comenta aí pra gente aí, porque tem uma novidade aí que você vai ser muito interessante, você que nos assiste aí, saber dessa novidade aí. Esse assunto, ele tem chamado muita atenção, porque o que acontece? Em rodovias federais, a PRF fez o levantamento, tem os dados são abertos, qualquer um pode dar uma olhada. O que mais tem matado em rodovias federais? A manobra de ultrapassagem. Basicamente 40% de todas as mortes em rodovias federais são relacionadas à ultrapassagem, que é a colisão frontal ou transversal. E a maior parte das lesões, quando não mata, você tem um problema. Um problema permanente de afastamento. Porque o que ocorre, né? A gente tem que entender que no trânsito a gente está lidando com a dinâmica da física. E isso é muito difícil para o ser humano ele raciocinar, porque quando ele está num carro, ele tem a impressão que ele não está em movimento.
Sabe aquele negócio que se você tiver que sair com um carro e andando, você não pode sair e parar, você tem que sair correndo para frente, porque você está em movimento. E até é interessante falar por que a maioria dos óbitos no trânsito, eles são gerados por politraumatismo múltiplo dos órgãos. Por quê? Um coração que pesa em torno, estou dando um exemplo aqui de 400 gramas, com um veículo a 60, 80 km por hora, ele pode ter um peso de 4 quilos a 5 quilos, né? E podendo chegar até mais, chegando, a depender, pode chegar a valer 40 quilos. Então imagine os órgãos sendo projetados no tórax da pessoa, por isso que você tem uma explosão. É basicamente você pegar os órgãos e jogar na parede. Politraumatismo, né? A pessoa dentro do veículo, uma pessoa que esteja sem o cinto de segurança no veículo, numa colisão ele vai pesar em torno de 1 tonelada. Então imagine, mais do que um boi, né? O boi 400 quilos, então como se fosse 2 bois, por isso que a gente fala, tem que usar o cinto. Quem está no banco de trás, se bater a cabeça na pessoa da frente, vai explodir os crânios ali das pessoas. Então imagine isso. Agora imagine as forças combinadas de um veículo batendo de frente em outro veículo. Então um veículo, por exemplo, a 80 km por hora, se ele colidir com outro a 80, é uma colisão de 160 km por hora na parede. Né? Se a gente tiver aqui e falar assim, eu vou sair correndo e vou bater minha cabeça na parede. No máximo, você correndo, você vai chegar a 10 km por hora e bater sua cabeça na parede, que vai fazer um estrago gigantesco. Agora, imagina você a 160 km por hora, você ter uma colisão numa parede. Nossa. Então, é um estrago, né? É um estrago gigantesco. O acidente de trânsito, eu já fui em diversos acidentes, e isso é muito trágico, muito trágico. E a manobra de ultrapassagem é a manobra mais arriscada que existe. Por isso que aumentaram dados estatísticos, né? O levantamento foi feito pela PRF. É por isso que fez essa elevação de gravidade. De gravidade. Né? Como é que está hoje? Como é que está hoje? Parece que teve uma mudança aí. Essa mudança ela avançou bem, tem uma PL, né, que ela está avançando na Câmara e que ela deve começar agora. Tem tudo, cara, todo mundo aprovou, faz todo sentido, porque hoje a ultrapassagem perigosa, a ultrapassagem proibida em faixa contínua, ela tem um agravante já hoje de uma penalidade gravíssima, perde-se 7 pontos na carteira e multa no valor de R$ 293, que é o valor da multa gravíssima. Isso é o que ocorre hoje. O que vai acontecer? Essa multa, que é gravíssima, ela vai ter o agravamento 10x, que é um multiplicador 10x, vai ter o valor de pagar R$ 2.900 e automaticamente a CNH da pessoa é suspensa por 12 meses. Então, isso ainda está em vias de fato, está na porta e já está para poder sair. Está na porta. Então, pessoal, fica atento aí. Ultrapassagem, faixa contínua, vai gerar, fica atento aí aos canais de comunicação, multa de 2.900 e perca imediata da habilitação, não é isso, André? Exatamente. E além disso, 2 anos sem poder dirigir em 2 anos? Sem poder dirigir em rodovias federais. Que isso? Estaduais. Então, só vai poder estar dirigindo ali mais no bairro. Então, olha o agravamento. E é muito importante que a gente entenda a evolução do Código de Trânsito. As penalidades, aquela questão que... por que existe uma pessoa que ela comete infração de trânsito? Na cabeça dela, vamos colocar o crime, que a gente chama o crime compensa, a irregularidade compensa. Isso a gente chama da banalização das regras de trânsito. Diferente se você for num país de primeiro mundo, que se você cometer uma falha no trânsito, você vai para a corte. Você vai preso. Entendeu? Então, é outro patamar. E também outro patamar de cultura. Então, você vê as leis secas e tal. Ontem eu estava, né, numa festa, quando eu voltei tinha uma blitz em Cambori. Estava dirigindo, entendendo? Eu praticamente não bebo nada, mas poderia beber nada. Parei na blitz. E aí o guarda,
você aceita, né, soprar o bafão? Eu falei, lógico. Então, soprei, pronto, segui. Tá liberado. Tá liberado, entendeu? Então, eles estão fazendo o trabalho dele, trabalho correto, né? Mas você vê que o álcool e a direção... O álcool, a lei seca foi criada em 2008, Dalton. 2008. Então, nós estamos indo aí para 2010, então, estamos quase com... 22 anos. 22 anos. 22 para 23 anos. Exatamente. Né? Da lei seca, e a gente ainda não tem, né, uma caminhada, né, ali de ter uma solução. Ainda temos diversas mortes no trânsito ligado a álcool e direção. Então, são coisas que a gente... E são coisas básicas. 2008 dá 15 anos, né, pessoal? Dá mais um pouquinho, 18 anos. 17 anos. 17 anos. 2008, 17 anos. Porque 1998 foi quando começou o Código de Trânsito. Inclusive, André, essa é uma reportagem recente, né, que aumentou muito, né, nas operações de lei seca, a detecção desses motoristas isso aumentou, tem nos surpreendido. Isso, assim, pessoas realmente estão arriscando, estão bebendo. Então, assim, o segurança, é o que a gente sempre fala, é protocolo, entendeu, Dalton? Não dá para fazer... Isso é igual manobra de ultrapassagem, que o cara pega uma beiradinha da curva. Aí você faz uma ultrapassagem um pouquinho mais arriscada. Aí vem um outro carro, ele tem que chegar para o lado. A pessoa, ela sabe quando ela faz uma manobra de ultrapassagem, que dá aquele frio... Entendeu? A pessoa, quando... Eu vejo que a gente vê muito vídeo de motor, muita coisa. Quando o motorista ele faz uma manobra de ultrapassagem, ele está segurando a mão no volante, você vê que ele fica tenso. Ele faz assim, ó. Ele para até a respiração e segura o volante mais firme. Verdade. Entendendo? Porque ele sabe que ele fez uma coisa errada ali. Então, isso gera uma tensão na direção. Então, as questões de segurança... E a gente, cara, a gente tem que entender... que a gente tem que ter um motorista muito profissional, porque nós não temos as melhores rodovias. Infelizmente, nós temos, não temos. Relatórios da Confederação Nacional de Transporte, 82% de todas as rodovias do Brasil tem problema de geografia viária. O que seria esse geografia viária? Curva que ao invés de segurar o cara na curva, joga para fora. Joga para fora. Entendeu? Problemas de aquaplanagem, problemas de asfaltamento, de atrito de asfalto. Nem todo tipo de asfalto é igual. Entendeu? Problemas no acostamento, a altura do acostamento, que se for para o acostamento, o carro tomba. Tem diversas situações, sinalização horizontal, vertical. Então, nós vamos imprimir mais risco para o nosso negócio. Então, realmente não faz sentido. Nós temos que ter muita atenção. Nós estamos, inclusive, num momento de saúde mental. E aí vale um aviso, e aí já vale um trabalho que a gente vai fazer em primeira mão com a Penedo. Opa! Que junto com a doutora Patrícia, eu vou fazer um anúncio aqui, que a gente vai fazer um trabalho de palestras ligadas à saúde mental, porque isso com todas as empresas, porque isso é muito importante. Inclusive, já vai tornar obrigatório que as empresas tenham programas de saúde mental. Verdade, né? Verdade. Porque o que a gente tem visto? Uma população que cada vez dorme menos, né? Inclusive a ONU ela já caracterizou, isso eu falei em algumas reportagens, que o condutor ele tem 3 características hoje. O condutor diagnosticaram: distraído, desatento e sonolento. Essa é a característica do condutor hoje no mundo. No mundo. Não é no Brasil, não. É no mundo. Interessante. Distraído, desatento e sonolento. Olha que doido. Na realidade, nós quando implantamos a videotelemetria, a gente se assustou com algumas coisas, né? E essas câmeras de inteligência artificial, elas mas pegam mesmo. A quantidade de distração, sabe? Algumas saltaram os olhos, mas rapidamente, graças a Deus, a gente agiu rápido. Nós agimos rápido.
o time entendeu, comprou e realmente reconheceram. Então, assim, olha o trabalho que nós fazemos de prevenção, né? Agora, eu não vou nem seguir esse roteiro, não, porque a gente tem tantas perguntas e acho que a gente vai batendo uma bola aqui legal. Bate-papo aí. Mas eu estava olhando aqui uma pergunta interessante aqui sobre as inovações. E aí, assim, qual a colocação que eu faço? Às vezes nós, como empresa, né? Nós como empresa fazemos o nosso trabalho, nos cercamos de toda a tecnologia, então a gente está ali, nosso quietinho, e daqui a pouco vem um carro de lá, buf. Então, assim, é um avanço muito bom para o lado de lá, essa questão da ultrapassagem em faixa contínua, realmente ser cirúrgico nesses motoristas que insistem em fazer ultrapassagem em faixa contínua e venha provocar acidente. Então, isso aí eu acho que é um avanço muito forte em respeito à vida e na segurança da mobilidade urbana. Agora, tem uma outra situação que você falou sobre a psico, né? Que é a questão do uso do telefone celular. Entendeu? Esse aí realmente é um desafio para todos nós. O desafio da humanidade. É um desafio da humanidade. Porque a gente já viu diversos acidentes acontecer por causa de telefone celular. E mortes. Entendeu? E mortes. E leva a consequência e morte. Aquele lá da BR, acho que 116, lá em Minas Gerais, o carro saiu lá da contramão, invadiu, bateu de frente, depois o caminhão foi lá para a contramão, veio um carro de lá e matou uma família. Exatamente. Assim, como é que resolve isso, André? Porque tem a questão física, né? De sono, de noite, de desafio dentro de casa, o cara não consegue dormir, está com depressão, vai para o trânsito, enfim. Esse é um fator realmente muito negativo, mas tem aquele fator celular. Eu gosto muito de escutar o professor Walter Longo. Inclusive, quem não segue o professor Walter Longo é uma das grandes autoridades que fala sobre essas tecnologias e como é que elas atribuem a nós. Ele fala uma palavra que nós hoje estamos na era da infoxicação. Infoxicação. O que é uma infoxicação? É uma intoxicação de informação. Isso é muito perigoso. E isso nos leva ao que nós falamos da ONU, que é distraído e desatento. A infoxicação, ela tem gerado um excesso de desatenção e distração de todos nós em todos os lugares. Eu vou dar um exemplo. É muito comum, eu não sei se na comunicação de vocês, você está conversando com alguém, opa, você está onde, rapaz? O cara já está com a cabeça lá não sei aonde, distraído. O nosso poder de concentração diminuiu muito. Nosso poder de concentração. Porque como é que era a nossa comunicação há 20 anos atrás? Como é que a gente adquiria conhecimento? Nós adquiríamos conhecimento antigamente, sabe como que era? Indo na casa de fulano, vou lá na casa de fulano, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Era uma conversa igual a gente está aqui. Só que como é que hoje, aonde a gente tem buscado nos comunicar? Nesse mundo aqui, ó. Esse é o mundo da comunicação. E esse mundo da comunicação, a informação ela é muito grande. Os canais de comunicação ampliaram. Você vê que o único canal que a gente tinha de comunicação há 20 anos atrás era o tete a tete, o olho no olho. Isso acabou, né? Veja que os jovens, quem influenciava os jovens antes? Era o tio, era o pai, era a mãe, eram essas pessoas físicas reais. Quem está influenciando os jovens? Os influencers. Eu sigo fulano da mídia, isso e aquilo, né? Então, isso mudou as formas de comunicação, de influência. Então, a infoxicação, ela cresceu muito. Interessante isso aí. E isso é um modelo, e a gente precisa entender esse modelo para que ele possa agregar valor na nossa vida e não prejuízo. Uma das profissões do futuro que vai ser mais requisitada seria especialista em
Desinfoxicação. Vai ser uma das maiores profissões. A própria profissão, o psicólogo, ele passa a se especializar muito nisso. Que legal. Hoje, por incrível que pareça, hotéis que mais crescem, sabe que hotel não é para ir fazer entretenimento. Hotel especializado para dormir. Quero dormir. Hotéis que já é todo um ambiente preparado para dormir. Para dormir. Porque nós caminhamos, infelizmente, numa sociedade de excesso de informação, onde isso desencadeia a nossa mente não desligar quando a gente precisa, por exemplo, dormir. E cada vez mais nós estamos dormindo menos e pior. Isso é uma preocupação gigantesca. Quais as consequências que nós já estamos vendo? Jovens, né, podemos considerar, de 40 a 50 anos já com Alzheimer, que é demência, né, princípio da demência, perdas de memória, lapso de memória, começando com 30 anos. O que eu ia fazer agora? Não, o que eu não esqueci? Onde que a gente estava e tal? E com uma alimentação inadequada e sem atividade física. Exatamente, né? A nossa alimentação, os padrões de alimentação estão muito ruins, né? Vamos colocar o pH nosso do sangue, cada vez fica mais ácido, o que é horrível, mais inflamado, nosso corpo mais inflamado, as pessoas no sedentarismo, porque a gente vive também um outro momento que é a era da abundância. O que é a era da abundância? É tudo na mão. A gente hoje, e aí a gente pode falar de mobilidade junto, antes quando você queria, vou fazer um lanche, passa na casa de fulano e aí você vai ou na padaria, no supermercado. Hoje a pessoa clica o dedo... Já chega o lanche. Já chega, e se o lanche demorar 5 minutos... Ah, não, 5 minutos é muito tempo. Tá demorando. Que é pra já, né? É pra já. Então, tudo é o centro. A gente quer tudo... A gente não aguenta esperar. Eu vou dar um exemplo. E o tempo cada vez mais suprimido. Por que o Stories hoje, você vê, antes eles analisaram um Stories do Instagram hoje é 15 segundos. Já está comprovado que o tempo de atenção, para você passar uma mensagem para destacar, tipo assim, alô pessoal, presta atenção, eu tenho que ser rápido, isso eu tenho que demorar 3 a 4 segundos no máximo para chamar atenção em alguma peça de marketing. Se eu demorar mais do que 3 a 4 segundos, a pessoa... passa. Já passa. Aquilo não... Olha para você ver a velocidade da... Olha que loucura. Agora, André, essas coisas todas que você falou aí, essa sono sem qualidade, alimentação inadequada, falta de atividade física, obviamente vai influenciar tudo lá no trânsito, né? Exatamente. E aí é onde que isso vai desaguar no trânsito. Por quê? Todo ser humano... eu não faço parte do trânsito. Quando você nasceu... A parteira foi na sua casa, o hospital foi na sua casa, não, você precisou pegar uma locomoção, você foi. Na sua vida, ou você pega um ônibus, ou você tem um carro, ou você tem uma bicicleta, ou você atravessa uma rua. Quando você morrer, o que vai acontecer? Quando nós todos morrermos, nosso corpo vai ser levado num carro, vai ser não sei o quê. Então a mobilidade, do início ao fim da nossa vida, ela faz parte. Todo dia nós nos movimentamos. E grande parte da nossa vida é no trânsito. E aí por isso que eu fiz aquela matemática. A média nossa é perder de 2 a 3 horas, a média da sociedade. 2 a 3 horas, por quê? Mesmo que você vá de carro, para cá, para lá, ou de ônibus, o que seja, quando a gente soma isso, às vezes não faz conta. Nós chegamos a 20 a 30 dias no ano contabilizados no trânsito. Se for somar 2 a 3 horas todo dia. Interessante, né? Olha, então a sociedade hoje também tem um caráter positivo que ninguém mais quer perder tempo, quer aproveitar um pouco mais a vida. Isso joga muito a favor do turismo, porque eu vejo que as pessoas cada vez mais elas querem aproveitar e está ótimo. Isso é excelente, gente. Porque o ser humano, né? Por exemplo,
A gente veio de uma era Baby Boomers, depois veio a geração X. O Baby Boomers são bebês, vamos botar Boomers depois da guerra, né? Que foi a geração pós-guerra, porque durante a guerra praticamente não nasceu ninguém na Segunda Guerra Mundial. Ninguém, porque, vou ter filho para quê? Vai morrer, todo mundo vai morrer. Nossa. Só que o que aconteceu? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 45, 46, teve uma superabundância de criança no mundo. Porque, a guerra acabou, vamos ter filho. E teve essa geração que foi, né, de ter filho e tal. Aí foi criado até o rock and roll, que não sei o que veio depois. Então, virou essa geração. E depois é uma geração que a turma trabalhava muito, né? Que você vê, né? Nossa geração, a turma acorda cedo, trabalhar 10 para preparar um patrimônio, preparar tudo. Aí isso foi mudando, só que essa geração até nunca fez conta de tempo. Tem gente que perdia 4, 5 horas para ir para o trabalho, andava muito. Hoje, essa nossa geração, eles não querem perder mais tempo. Não querem, ninguém. A pessoa quer aproveitar a vida. É impressionante. Mudou. É impressionante. Mudou As coisas muito. passam, a velocidade é muito forte. Mudou muito. E a velocidade de retorno também É grande. Você vê que eu fiz um processo seletivo recentemente e me chamou a atenção. Todos eles era para analista de inteligência de dados, né? Uma função. Todos fizeram uma pergunta inicial. Mas eu preciso ir para o trabalho? Olha que loucura. Até eu pensei, como é que eu preciso pro trabalho? Como assim, pô? Aí eu respirei. Mas por que você não iria pro trabalho? Não, porque o que eu preciso fazer eu faço de casa, eu faço de qualquer lugar. Entendeu? Por exemplo, hoje na Motora, nós temos profissionais que trabalham na Austrália, que eu nunca vi na vida. Eles trabalham na Austrália. São desenvolvedores. Que irado, cara. Você tá doido. Entendeu? Nós temos... E olha que hoje, por exemplo, aí você vê que é um ambiente. Tem gente lá que só trabalha depois do almoço. Que isso, cara. Se você olha que mudança, né, cara? Se nós exigirmos o cara para estar todo dia 8 horas, sai todo mundo. Só que o cara tem alta produtividade. Aí é diferente. Tem cara que vira à noite. Vou dar um exemplo. Tem cara lá que eu nunca vi botar uma calçadinha, ele só vai trabalhar de bermuda e chinelo. Bermuda e chinelo. À vontade, e produz. Produz. Então, tá tudo certo. Você vê que mudou. Cara, mudou. a geração mudou. Então, as pessoas, elas estão dando mais valor ao tempo. Então, por isso que a gente fala que esse fenômeno, ele precisa chegar na mobilidade. E a mobilidade, a gente tem que pensar em construir cidades inteligentes, que são as Smart Cities. O que é uma cidade inteligente? Ela tem o fortalecimento do transporte coletivo. Nenhuma cidade inteligente, ela cresce em um transporte coletivo. E aí eu faço um parênteses também a eventos, turismo e tudo, que vocês, empresa de turismo, têm um papel gigantesco. Vamos entrar nesse assunto aqui. A minha próxima pergunta. Então vamos lá. Penedo Cast tem um oferecimento de Penedo Turismo, uma empresa comprometida com você. Uma empresa simplesmente diferente, comprometida com alta performance, com alto desempenho, com alta excelência, responsável e se responsabilizando e preocupado cada vez mais com a vida humana. Segue a gente aí, @Penedo Turismo no Instagram. E no YouTube, Penedo Cast, tudo junto. E André Cerqueira, estamos aqui conversando com ele, que é especialista em segurança e mobilidade urbana, diretor comercial, sócio-diretor comercial da Motora. Qual é o seu Instagram, André? Divulga aí para o pessoal aí. O Instagram nosso tem o Instagram da Motora, que é motora.ai, e o meu Instagram pessoal é o André S de Sapo, C de Casa, Bauer. A gente tem muita coisa lá. Muito conteúdo, LinkedIn, vale a pena seguir esse cara, hein? É muita coisa legal. Agora, André, falando dos desafios, né, que nós temos, da responsabilidade, do compromisso que a gente tem, quais são os maiores desafios para a segurança no transporte de passageiro, na sua opinião? Sim, os maiores desafios para o transporte de passageiros, eu vou te falar um primeiro desafio. No caso rodoviário, né? De estrada, o rodoviário de passageiros. Um dos maiores desafios que a gente for ver é a questão da sazonalidade de demanda. A gente tem discutido isso daí junto com os gestores.
Eu acredito que um outro desafio que tem crescido bastante são as nossas rodovias, que a gente precisa... Em termos de segurança, você acha que rodovia, eu acho que as estradas, rodovias, né? as estradas, a gente precisa hoje, vamos imaginar que a gente tem uma malha viária com pouquíssimas pistas duplas, pouquíssimas. Isso causa um estressamento maior no trânsito. Nós temos um problema logístico gigantesco para o trânsito, porque imagine que 90% do transporte no Brasil passa em cima de um asfalto. Exatamente. Não é aéreo. Né? A economia do Brasil é rodoviária. Então você tem transporte passageiro, você tem ônibus, você tem carreta, você tem isso, você tem aquilo. Você tem ônibus em rodovia que passa dentro de regiões metropolitanas de alto trânsito. A gente tem poucos contornos, né? E rodovias inteligentes, né? Quando você vai para países de primeiro mundo, você tem aquelas express, aquelas freeways, que são rodovias, 6 pistas de um lado, 6 pistas do outro, e não tem isso. Um grande desafio também nosso no Brasil é a gente preparar a rodovia para o motorista. A gente tem pontos de paradas com má estrutura para os motoristas, para as pessoas, né, em termos de segurança. Quando você vai para a Europa, Estados Unidos, a cada, acho que não sei se são 35 milhas ou 40 milhas, você tem um Service Plaza, que é um lugar preparado, com dormitório para motorista, com lugar para o motorista. A maior demanda hoje do motorista no Brasil, sabe o que é? É ter um lugar para ele tomar um banho no banheiro. Essa é a maior demanda que ele quer, tomar um banho digno, com um banheiro de qualidade. Ele não tem um lugar para parar e tomar verdade. um banho. Assim, o transporte rodoviário de passageiros, eu acho que, na minha opinião, evoluiu muito, muito mesmo. As estradas não evoluíram tal qual, né? Tá para ter um leilão aí de até maio de algumas rodovias importantes. É um avanço importante. Só que assim, pessoal, o transporte rodoviário de passageiros, ele evoluiu, carros novos. Só que é importante você, como passageiro, por mais que você vai viajar por intermédio de uma agência de viagens ou numa linha, você prestar atenção em qual empresa você vai confiar a sua vida. Perfeito. Qual empresa, aonde você vai sentar, qual a segurança que você vai ter. Então preste bem atenção na hora de você contratar um serviço, na hora de você escolher uma empresa, na hora de você viajar por intermédio de uma agência, qual a empresa que vai transportar a sua vida. Perfeito. Porque vida não tem preço. Então procura saber, pesquisa como é que é essa empresa, qual é a preocupação que ela tem com a segurança, com a vida, sabe? Eu acho que vocês, os passageiros, dão uma contribuição muito grande nesse sentido, de realmente escolher aquela empresa que está realmente preocupado com a mobilidade, com a segurança viária. Não é isso, André? Perfeito. E se colocou muito bem, você vê que às vezes a gente vai comprar um produto, a gente está olhando a validade, a gente está olhando um negócio desse, que dirá a gente colocar a nossa vida ou de um familiar que vai viajar numa viagem de turismo, numa excursão, no transporte que pode ser de fretamento ou de regular de linhas, com uma empresa que não é comprometido, em especial com a segurança, com a qualidade. É mais do que olhar carro novo. Exatamente isso. É mais do que olhar carro novo. É porque eu falei, as empresas investiram, evoluiu muito o transporte rodoviário, né? Com carros novos, conforto. Só que a parte da segurança, nós precisamos prestar atenção, olhar, saber de escolher. Qualidade, né? Procurar ver o histórico dessas organizações, e tem feito a diferença, né? Se a gente for pegar nos últimos 20 anos, igual você lembrou bem, vamos comparar nos últimos 20 anos as nossas rodovias e a frota. Há 20 anos atrás, praticamente não tinha nem carro com ar-condicionado. Verdade. Entendeu? Há 20 anos atrás, você tinha carro que não tinha nenhuma tecnologia embarcada, nem de vídeo monitoramento, igual nós falamos, nem de tecnologias, né, como a gente vê hoje. O carro virou um disco voador, uma série de informações. E a rodovia? Praticamente não melhorou nada, em algumas situações até piorou. Então, olha que não acompanhou a questão da nossa malha viária. Isso daí é muito importante. E eu digo de passagem,
Às vezes, quando a gente tem, vamos colocar um turismo religioso, igual a gente tem aqui a Festa da Penha, Festa da Aparecida. Se botar todo mundo para ir de carro pequeno, acaba a festa. Não tem lugar. Não tem lugar para estacionar. Não tem lugar. Você cria o caos, porque a ocupação média de um veículo é 1,2 passageiros por veículo. Quando você coloca um ônibus, você está contribuindo para a sustentabilidade. Porque o ônibus ele é muito menos poluente do que 40 veículos. Verdade. Ele ocupa menos espaço, ele também contribui para a segurança. E você tem um motorista profissional, quando a gente estiver viajando, né, com empresas do porte da Penedo. Então, se você dá valor à sustentabilidade, se você dá valor à qualidade, nós temos que incentivar o transporte coletivo, que é o transporte sustentável. Verdade. Quando tiver Verdade. evento. Então, eu defendo 200%. Evento, deixe o seu carro em casa e entre numa excursão para aquele local. Então, a gente precisa fazer isso daí. Agora, André, como que a Motora contribui para a segurança viária e a eficiência do transporte? Beleza. Nós entendemos que nós devemos e somos protagonistas para redefinir a mobilidade no Brasil e no mundo. Esse é o nosso propósito. Redefinir a mobilidade e o transporte no mundo. Nós, a Motora, é o que a gente fala, não é uma empresa de tecnologia, ele é uma Deep Tech. E é bom que todos saibam a diferença em uma Tech e uma Deep Tech. Uma Deep Tech é uma empresa que trabalha com tecnologias disruptivas que vão redefinir e impactar a sociedade. Esse é o nosso posicionamento. Que inclusive foi isso que atraiu o Fundo Aeroespacial para fazer um investimento e fazer parte hoje da Motora, né? O Fundo Aeroespacial FIP é sócio, onde tem a Embraer e tem outros atores. Em Jardim Camburi, hein? Em Jardim Camburi. Poucos sabem que o carro voador que vai impactar a mobilidade no futuro, daqui 5, 10 anos, está sendo desenvolvido a parte de software em Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo. Brasil, planeta Terra. Pessoal, tive a oportunidade de conhecer o Lauro, de conhecer o Luiz, pessoas maravilhosas, focadas. Eu tive a oportunidade de conhecer a área de desenvolvimento, lá, inclusive lá do setor da Embraer. Da lá Embraer, o setor, a unidade Motora, que tem lá. E assim, contribuindo para a resposta que eu fiz da pergunta, nós da PN estamos muito satisfeitos. Era tudo que nós queríamos, unificar um sistema só de vídeo e telemetria, que é o Vídeo Telemetria Segurança 5.0, fornecido pela Motora, e que juntos estamos construindo um sistema cada vez mais poderoso e que vai contribuir cada vez mais, com mais eficiência, para a segurança da mobilidade rodoviária e urbana no nosso país. Né? E assim, o André tem nos dado uma atenção fenomenal nessa co-construção, né? Perfeito. Tem muita novidade aí para poder vir. Tem muita coisa. Certamente nós vamos ter que gravar outro podcast, porque esses caras não param em termos de tecnologia e inovação. Tem muita coisa. Tá no sangue, né, André? Você gosta sangue. muito disso, né? Inovação. Tem muita coisa que vai vir esse ano ainda. E que com certeza a Penedo vai ser o cliente lançador junto conosco de alguns testes. Tem uma que deve vir, fazendo um spoiler extraoficial agora, que se o motorista, essa daí vai salvar no mínimo 1.000 vidas no trânsito todo ano. Cara. Você tá que doido. Se o motorista ter um mal súbito, ter um ataque epilético, dormir e apagar, o veículo ele vai entrar no modo autônomo, parar rapidamente, ligar o alerta, ligar para o SOS. Você tá doido. A gente já está estudando. Isso que é tecnologia. Tem ainda também, tem um projeto aí do etilômetro também, né?
Também. Tem um projeto aí do Tilômetro também. Tem vários projetos que... Vamos divulgar devagar, né? Vamos divulgar devagar. Tem do Etilômetro. O André é um parceiraço do Penedo Cash. Boa. E sempre que houver novidades, ele vai vir aqui, porque... Muita surpresa boa aí. É muita tecnologia, é muita novidade. A Penedo e Motora, Motor e Penedo, juntas, contribuindo para um trânsito cada vez mais seguro. Perfeito. Logicamente, com o nosso time empenhado, focado, determinado a entregar o melhor, a participar, ser partícipe desse processo, que nós precisamos muito também do feedback, o monitoramento. Só para você falar um pouquinho, André, do CCO também, da Motora. Nossos carros são acompanhados por um CCO 7x7, né? 24. Isso aí. Vale a pena destacar, a gente acredita que você ter um sistema para identificar desvios, né, e ter ali, né, sinais ali, a gente ainda precisa ter um monitoramento. E um CCO clássico são câmeras que você está olhando, você tem pessoas que estão olhando aquela viagem, né? Só que um CCO avançado, e a gente acredita que o CCO do futuro, zero people, então é 0 pessoas que vão ter. Isso dá um outro podcast, falar do futuro da IA e o impacto na nossa sociedade. Anota aí que nós já temos o próximo conteúdo aí. O futuro da IA e o impacto na nossa sociedade vai ser gigantesco. Tem uma onda, um tsunami chegando e que as pessoas não se atentaram ainda a esse tsunami gigantesco, que pode ser uma ameaça ou uma oportunidade para as empresas. Hoje como é que o CCO... Tem pessoas lá, ainda tem people lá? Tem. Né? Só que ela analisa o que a inteligência artificial faz a captação. Exato. Existe uma tripla camada de IA, que a gente chama de IA generativa, que ela avalia, reavalia e avalia. Passa numa tripla camada, que ainda nem está no modelo ideal que a gente gostaria. É quase que 90% é IA e 10% é humano, que aí no finalzinho tem a validação. Aí essa validação do ser humano, ela volta. E aí cada vez a gente está treinando a máquina. Em breve vai ter uma surpresa bacana, que a gente vai ter o chat GPT dentro do Drive Analytics, que é o gestor poder interagir, conversar. Legal. Ali, entendeu? Bacana, Você vai poder e falar assim... chat GPT, Drive Analytics, me fala aí quais são os motores que a gente precisa treinar mais. Por quê? Então... vai gerar isso daí, né? O sistema ele já vai fazer esse cálculo, porque ele já vai ter uma base boa do cliente. A gente precisa gerar dados. Então, à medida que a gente vai gerando mais dados dos nossos clientes, a gente vai trabalhando predição de risco para tomada de decisão. E hoje, isso é IA. Isso é IA. Exatamente. E hoje a gente tem um BI com todas as análises de desempenho, quais foram os nossos gestores que tiveram mais alerta. Isso aí. Por que desses alertas, quais as notas, quais os trechos, aonde foi, qual a quilometragem que ele percorreu, por quê. Tudo ali tem uma pergunta e uma resposta. E ao inverso é a mesma coisa. Então, assim, é análise de dados, cara. E eu vou te falar, de dados. não sei analisar outra coisa se não for números. A gente conduz todo o processo através de números, através de dados, através de estatísticas. Eu acho que esse, André, no como um todo aqui, é o futuro realmente da segurança rodoviária. Mais uma vez eu falo que Penedo, Motor e Penedo, realmente a gente está tirando um 10 aí em respeito às vidas, muito, tá? que é o que mais interessa nesse momento. A gente transporta, mas a gente tem que também dar um respeito e a segurança necessária para aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho. E infelizmente vamos ter que encerrar, pessoal, porque o tempo estourou, já estão me chamando ali que vamos deixar esse episódio com gostinho de quero mais. O André já avisou que tem mais novidade e certamente, muito em breve, ele vai voltar aqui para nos atualizarmos e atualizar vocês que nos assistem aí. André, gratidão mais uma vez por ter vindo aqui nesse podcast, ter contribuído muito com aquelas pessoas que nos assistem, com conteúdos, histórias e experiências que realmente fazem a diferença no nosso dia a dia. E assim, eu queria agradecer, falar para todos os clientes da Penedo, que quando vocês estão viajando pela Penedo, vocês estão contribuindo para um trânsito mais seguro, mais humano, vocês estão contribuindo para o futuro do transporte e futuro da tecnologia da mobilidade. Por que vocês estão contribuindo? Porque quanto mais
viagens vocês fizerem com a Penedo cresce, a Penedo consegue ter mais estruturas, porque a Penedo hoje é a empresa parceira número 1 de testes, é quase que um laboratório de testes de produtos da Motora. Produtos que vão ser multiplicados não só para o Brasil, mas para outros países. Exatamente. A gente vai contribuir então, isso é muito significativamente. Importante. Exatamente. Então, é muito importante a gente destacar isso, sentir essa vontade de destacar. Então, quando você viajar com a Penedo, é mais do que viajar com a Penedo. Você está contribuindo para a sustentabilidade, para a segurança. Viária. Gente, um abraço. Até mais, até o próximo episódio. Valeu, turma!